Olá, estamos ao vivo. Bem-vindo todos ao MI Consciência Cósmica. Vou passar aí para a Mel fazer as nossas apresentações. Obrigada, Marco. Uma boa tarde, boa noite ao Marco, ao Newton e o nosso convidado especial, que está aqui hoje para apresentar essa palestra, o Jean Vallelin. E é a segunda vez que ele vem aqui no nosso grupo, esteve conosco no ano que passou com uma palestra interessantíssima. E ficamos muito contentes com a presença dele, que certamente nos proporcionou muitas informações. Então, ele está de volta aqui no Movimento Internacional Consciência Cósmica. Gostaríamos também de saudar todos que estão nos assistindo ao vivo e para aqueles que possivelmente estarão nos acompanhando pelas gravações mais no futuro. Bom, então, Jean Vallelin hoje vai estar falando sobre Javé, e ele que é autor de vários livros, já esteve em vários programas até bem conhecidos de televisão também, então o pessoal conhece bastante o trabalho dele, que é bem importante, e tenho certeza que todos que estão conosco aqui hoje vão fazer bom proveito dessa palestra. E nós gostaríamos, então, de pedir para todos que estão conosco hoje, que caso tenham alguma pergunta no decorrer da palestra ou mais para o final, que por favor escrevam no chat, então, que nós vamos estar dedicando um tempo para essas perguntas. Em média, a palestra tende a durar, digamos, 1 hora, e nós temos aproximadamente 15 minutos de perguntas. Então, nós vamos fazer o máximo para poder responder, então, o que for possível dentro desse tempo. Obrigada a todos por estarem aqui. E eu vou passar, então, a palavra para o nosso convidado especial, que retorna ao Consciência Cósmica e que vai compartilhar com a gente sobre esse tópico tão importante. Javé, eu passo para ti a palavra, então, Jean Vallelin, muito obrigada. Prazer Obrigado, imenso Mel. tê-lo aqui. Obrigado, alegria minha. Muito obrigado ao renovado convite que Milton, Marcos, você me honram novamente. Agradeço a oportunidade. E vamos, então, tentar falar sobre esse ser, Javé, após o que fico à disposição de perguntas, se for o caso. Eu estava me recordando aqui, aos 16 anos, minha mãe me deu um livro de Agatha Christie, onde a figura de Hercule Poirot, detetive lá, um personagem formidável que ela criou. E eu terminei lendo toda a coleção que existia disponível, não era tão fácil assim na época. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me lembro bem que logo após isso eu comecei a estudar ufologia. E atrelado à ufologia veio toda a curiosidade, em termos de procurar entender a realidade, criar a minha visão de mundo. E eu sempre agi como um detetive, meio sem futuro, mas era a influência dos livros que eu tinha lido nesse sentido. E foi quando eu comecei a tentar entender nós, seres humanos, o que efetivamente nós éramos, né? Por que éramos daquele jeito, do jeito que somos. E fui, como todo mundo, que se interessa pela busca da verdade, fui no meu caminho. Nesse ponto, eu percebi algo que para a minha vida mental e para o nível de compreensão que eu tenho das coisas, e procuro nunca colecionar nenhuma dessas compreensão como verdade absoluta, a primeira coisa que me veio à mente como sendo muito importante
foram as descobertas que eu fiz no campo da mitologia. Na época, era muito difícil ter acesso a notícias, a reportagens, livros, as coisas não eram fáceis. Mas, ainda assim, disco dos Beatles, Pink Floyd e algum livro que pudesse falar desses assuntos era o que eu gastava os meus recursos. Né? E hoje, com 62 anos nas costas, feito um detetive, quando eu observo a lenta evolução do nível do conhecimento humano e atrelado a essa evolução do conhecimento, a mais lenta ainda evolução no campo da compreensão que esse conhecimento poderia proporcionar, observando hoje o meu caminhar no campo mitológico, eu coleciono 75 mitologias, como sendo, no meu papel de detetive, de investigar a verdade que eu sempre busquei e busco, de perceber que no primeiro momento em que a humanidade racional, ao longo dos últimos 40 mil anos, seja através das figuras rupestres que o Marco estava comentando comigo antes da gente entrar em rede sobre um livro que ele está escrevendo sobre as cavernas lá na Espanha, onde as pinturas rupestres de 20 mil anos mostram os nossos ancestrais desenhando e pintando coisas estranhas ao nosso modo de entender a realidade. Então, ao longo desses 40 mil anos, eu tentei enveredar e encontrei essas 75 portas, ou esses 75 portais, cada uma das mitologias que eu estudei a fundo, e não são todas as que existem, estas são apenas as principais. E foi quando eu percebi algo que, aos poucos, o conhecimento que eu tinha foi se agregando a algum nível de compreensão mais adulta sobre o que estava frente à minha sensibilidade. O que é que eu estou querendo dizer? Que qualquer detetive, qualquer pessoa que não dê por sabido aquilo que ela ainda precisa descobrir, e nesse ponto eu tenho sempre procurado seguir esse princípio associado ao meu propósito de continuar a estudar sempre, mas esse princípio eu nunca abri mão. Eu nunca dou por sabido, ou dei por sabido algo que eu ainda precisava ter, entre aspas, o mínimo de certeza. E essas mitologias apareceram para mim como sendo a primeira marca, o primeiro carimbo, o primeiro registro que a inteligência humana fez ao descrever o sentido de realidade, ou o nível de realidade que cada uma daquelas culturas produziu. Aqui eu estou me referindo a 20 mitologias no continente americano, a 16 mitologias no continente europeu, a 13 mitologias na Eurásia, no continente eurasiano, há 12 mitologias principais na África, há 8 mitologias no Oriente Médio e há 6 mitologias na Ásia. Essas 75 mitologias que eu estudei e estudo me mostraram algo que hoje me deixa espantado ver que homens e mulheres que nos antecederam nesse mistério, ou seja, de estudar os temas mitológicos ancestrais, e aqui eu vou mudar a linguagem. Esses homens e mulheres acadêmicos, com diploma, com sensibilidade profunda, com responsabilidade mais profunda ainda,
porque muitos receberam verbas para fazer isso, ao estudar o primeiro pano de fundo que o ser humano construiu com muito labor, com muito suor, com muito sangue, esses homens e mulheres extraordinários que desbravaram essas mitologias, essas primeiras notícias que o ser humano produziu, eles as carimbaram exatamente como mitologia, e nisso aqui reside um problema terrível. Porque da mesma maneira que nós não devemos dar por sabido aquilo que a gente precisa descobrir, nós não podemos ter ou exercer o direito de cancelar algo que ainda está sendo investigado como sendo mentira, invenção, lenda. E eles fizeram isso. Eles quem? Exatamente essas figuras, às quais aqui estou me referindo, que passaram a tratar dos primeiros compêndios produzidos, ou oralmente e depois por escrito, pelos nossos ancestrais, esses senhores e senhoras que, com toda boa vontade, a partir dos séculos XVIII, XIX, XX e atual, tratam esses assuntos como sendo mentira, lenda, história de Trancoso, cometeram um crime terrível contra a evolução do conhecimento humano e, mais ainda, obstacularam de tal modo a compreensão sobre o que ali está escrito, que tudo que de lá vem, tudo que de lá veio, foi absolutamente deformado na sua origem, criminalizado no sentido de que jamais poderia ser tido como verdade, pois quem assim o fizesse seria chamado de louco, de maluco. E qual é o detalhe? O detalhe é que quando você pega essas 75 mitologias que foram produzidas até cerca de 5.000 anos atrás, estou me referindo aqui ao Paleolítico Superior, lá nos 47.000 até 5.000 anos atrás, essas 75 mitologias foram criadas, e eu não estou me referindo às duas maiores mitologias que eu conheço, que é a de Enoque, com 366 livros, e a dos jainistas, que tem hoje milhares de compêndios, que ninguém nem sabe decifrar o tipo de língua que ali está. Eu nem me refiro a isso aqui, estou me referindo a outras 75 fontes. E o formidável dessa história é quando você olha para isso e se pergunta, mas nessas 75 fontes das primeiras notícias que os seres humanos se esforçaram por registrar e que hoje a gente não dá a mínima para isso, trata como lenda, mito, que seja, quais são as principais notícias que essas 75 fontes originais registram, legaram para a posteridade? Aí você vê coisas estranhíssimas, porque basicamente são 3 notícias que estão presentes em quase todas essas 75 mitologias, ou, se observadas por ângulos distintos, através de um perspectivismo inteligente, você dirá que em todas as 75, essas 3 notícias aparecem de alguma forma. Só a primeira notícia que mais se faz presente nas mitologias da antiguidade. O chamado hoje mito do ovo cósmico. O que é isso? É a cosmogênese, é a história de como a criação, ou seja, a gênese do cosmos, ou seja, do universo, veio a ter lugar. Na hora que você olha para a mitologia chinesa, você vê que essa cosmogênese diz que não existia nada, de repente apareceu o ovo cósmico. Esse ovo cósmico, depois de um tempo, quebrou-se. Dele saíram 3 coisas: o Yin, o Yang e um criador caído no Yang. Aí você vai
para a mitologia ariana, hindu. Aí vem o mito do Brahma Nanda. Anda em sânscrito significa o ovo. De quem? Brahmananda é o ovo de Brahma. Por quê? Porque, segundo essa mitologia, no início não existia nada, de repente surgiu um ovo, esse Anda, o ovo se quebra, aí surgem duas locas, ou dois universos. O Buloka e uma outra loca, onde Brahma, o criador, caiu, por isso se chama Brahmaloka. Se você vai para o mito nórdico, você vai ver também a mesma situação, com o gigante Ymir sendo despedaçado ao cair em Ginnungagap, que seria uma região entre esses dois universos. Enfim, para onde você for, você vai encontrar esse tipo de notícia. Aí, hoje em dia, gente foi laureada, pesquisadores no campo da ciência maravilhosos, foram laureados, prêmio Nobel, prêmio científico disso e daquilo, por quê? Porque na evolução do pensamento científico do século XX, alguém, um belo dia, disse: essa coisa do mito do ovo cósmico, de fato, tem muita semelhança com o que nós estamos descobrindo. Porque antes não existia nada, dizem os cientistas. Aí, do nada, veio uma singularidade, uma espécie de um ovo, formado por quarks e gluons, que, num primeiro momento, isso explodiu, chamado processo de Big Bang, e nos primeiros microsegundos dessa explosão, surgiu o universo material e a antimatéria sumiu para quem vive no universo material. Aí hoje a ciência, através de 4 trabalhos de vanguarda, já afirma que é porque a antimatéria formou um universo vizinho ao nosso material e quem está aqui não vê lá. Mas seriam 2 universos vizinhos. Quer dizer que a ciência está confirmando o mito do ovo cósmico, e esse mito estava presente nas mitologias da antiguidade, que a gente diz que é mentira, que é lenda. É exatamente isso. E muito mais que isso. Por quê? Porque, se observarmos, essa é a primeira notícia mais presente nessas 75 mitologias. A segunda, qual é? É que o Criador se deu mal. Alguém, de algum lugar, teve uma ideia, expressou a ideia, houve um colapso quântico, aquela ideia se tornou algo real, e o eu daquele criador caiu no joguinho que ele havia criado. A ciência ainda não admite isso, mas a ficção criada paralela à ciência, quando você fala em looping, quando você fala em Matrix, quando você fala em colapso quântico, basicamente abre as portas para você entender um eu projetado num joguinho desse. Porque hoje em dia nós fazemos joguinhos para os nossos computadores e colocamos lá dentro avatares, ou seja, eus, peças com identidade que se movimentam seguindo as regras do jogo. Então, a segunda notícia que mais se repete nesse contexto dessas 75 mitologias, e me dói chamar isso de mitologia, no sentido em que nós humanos usamos isso, é de que havia um criador que caiu. E o mais interessante é que essas mitologias, nenhuma delas, zero, nenhuma delas diz que esse criador caído é um ser legal. Todas elas dizem que é um ser problemático. O que também é fantástico. Há 17 mil anos atrás, os Goskimanussamos, na África, que é uma das mitologias às quais me referi, chamam esse criador de trapaceiro. O nome dele lá é Kaagen. Mas é trapaceiro.
Em qualquer mitologia, esse criador caído aparece com problemas. O Ymir nórdico, o Brahma ariano hindu, o caos da mitologia grega. Será que Hesíodo não tinha um outro nome mais bonito ou epíteto para colocar no ser criador e colocou o pior palavrão que existia na linguagem grega, que é caos, para chamar o criador de alguma coisa? Então, essa segunda perspectiva mais presente nessas 75 narrativas ancestrais, que os estudiosos dizem, isso é bobagem, isso alguém inventou num lugar, levou para outro. Isso, pessoal, isso não tem a menor lógica. Esse tipo de argumento que os acadêmicos utilizam para poder justificar a si próprios, chamando essas narrativas, porque são incompreensíveis para o seu padrão de conhecimento, como sendo inaceitáveis, por isso são lendas, mentiras. Isso é inaceitável, e isso é o que o academicismo atualmente continua fazendo. Mas qual é a terceira notícia mais presente nessas 75 narrativas? Outra esquisitice. É de que não caiu só um criador. Outros dois mergulharam para ajudar o caído e surgiu o que está presente em todas essas narrativas ancestrais, a figura geopolítica da trimurti, ou da tríade, ou de uma trindade. A Igreja Católica até inventou a sua Santíssima Trindade para poder competir com a tríade celta, as tríades das mitologias europeias. E o que é que essas notícias sobre essa trimurti dizem? Que esses três seres, um caiu, o outro veio ajudar, são uma espécie de três logos, mas como nenhum deles podia destruir um ao outro e eram imortais, eles tiveram que se suportar a si mesmos, porque um dia estavam lá fora, aí um deles criou isso aqui, caiu, os outros vieram aqui para dentro do universo vizinho, e de lá os três resolveram, então, criar essa trimurti, como três loucos no hospício, que tentam de tudo para um deles se tornar o chefe, se agridem, se ferem, mas não conseguem se matar, então fazem um pacto lá, criam uma trimurti. E todo mundo nesse hospício vai obedecer a trimurti. Qual é a questão que eu coloco aqui para a gente refletir? Vamos só pegar a América. O continente americano, dessas 75 mitologias, tem 20 que eu considero principais. São 13 lá na América do Norte, uma na América Central e 6 aqui na América do Sul. A última delas que eu estudei é dos Yanomami, onde esse criador maluco aparece com o nome de Omama, é o demiurgo dos Yanomamis. Só aqui no continente americano, se alguém tivesse criado essa história lá no Alasca, e existe a sua própria mitologia, como é que ela chegaria até os Incas? Não tem como, pessoal. E em todas essas notícias existem aqueles pontos comuns que falam disso que eu acabei de me referir, da cosmogênese, do Criador caído e de algum tipo de organização em torno desse Criador caído, para o universo ou a criação funcionar em ambos os universos. A questão é, isso não pode ter sido inventado do jeito que, simploriamente, muitas autoridades autoaclamadas em mitologia se permitem afirmar e supor. Não tem como. Qualquer detetive fuleira, tipo eu, sem diploma de detetive, consegue, estabelecendo com um mínimo de bom senso e de esforço intelectual, colocar esse grande puzzle, esse quebra-cabeças em cima de uma mesa e jogar com os fatos
vendo o momento em que cada uma dessas 75 mitologias emergiu para se tornar algo codificado a nível de expressão oral ou já com sustentação escrita, e simplesmente essa lorota que veio sendo repetida durante milhares de anos, dizendo que isso é narrativa, é fake news, foi invenção, é narrativa falsa, nada disso existiu. Foram trabalhos prodigiosos, de mentes também prodigiosas. Pessoal, isso não se sustenta. Essa é a maior mentira que já foi contada à humanidade, porque tem outras. E esse tipo de mentira, ele funciona de uma forma muito estranha. Por quê? Porque até 5.000 anos atrás, não existia a palavra Deus em nenhuma dessas 75 narrativas. Nunca. Nunca em nenhuma delas você vai encontrar essa expressão Deus. Ela é mais recente. A expressão Deus surgiu cerca de uns 4.000 anos atrás, nas terras da Trácia, ali próximo à Turquia, na Eurásia. Mas nas mitologias, ninguém, nenhuma das fontes ancestrais do conhecimento humano falou em Deus bonzinho, ou em Deus, ou em Pai amantíssimo. Isso nunca existiu, até esse nível temporal que eu estou colocando para vocês. Mas, qual é a questão? A questão é que quem foi o responsável por ter colocado um X em cima dessas histórias da antiguidade, taxando-as como mentirosas? Na hora que você vai, como um detetive, buscar o culpado ou o criminoso que distorceu, deturpou essas histórias, aí você encontra dois fenômenos. O que eu chamo de processo de queima de arquivo, desde um Xixi Huangdi, há 2.200 anos, lá na China, quando o rapaz quis ser o primeiro imperador imortal da história humana e resolveu apagar toda a história humana antes dele, porque ele queria ser o imperador número 1. Esse nosso amigo mandou queimar bibliotecas que tinham história de mais de 20 séculos. Quando nós vemos o Nabon Assar, que sucedeu a Surbanipal, acabar com o trabalho deste último, que era um gênio que organizou a biblioteca de Nínive, além de imperador, a Surbanipal, ele estudava todas as línguas de cada novo manuscrito que chegava na biblioteca. Esse cara organizou todo esse contexto do passado, mas Nabon Assar, pretendendo ser também o número 1, esse negócio de ser número 1 é complicado. Ele destruiu tudo que a Surbanipal fez, ele destruiu. E o que restou da biblioteca de Assurbanipal começou a ser encontrado no Iraque, na segunda metade do século XIX, é de onde emergiu as tábuas sumérias, acadianas, contando a história dos Néfilim e Anunnakis. É uma outra história. Então, o primeiro fenômeno criminoso, em termos de ter destruído as notícias ancestrais, é o que eu estou chamando de queima de arquivo, e sempre representado por um ser humano estupidificado qualquer, no mau uso que faz, no uso do poder temporal que ele está exercendo. O segundo foco de crimes contra a antiguidade, esse é mais complicado, porque são as atuais religiões que nós conhecemos. E aqui implica um primeiro aspecto. No contexto das 75 mitologias,
sempre 3 deuses, no mínimo, guerreavam o tempo inteiro. Como a mitologia ariana hindu diz, Brahma, Vishnu e Shiva sempre brigaram em torno de 2 conceitos bem distintos. Quem criou o universo lá de fora? E 2, agora aqui dentro, os 3, quem dos 3 comandava a criação? Porque os 3 discutiam quem deles 3 havia criado lá fora. Brahma com sua energia Rajas, Vishnu com sua energia Sattva, Shiva com sua energia Tamas. Então, esses 2 assuntos eram o que movimentava a geopolítica da Trimurti. Quem criou o universo lá fora daqueles 3? E, já que os 3 agora estavam no âmbito interno da criação, quem é que mandava dos 3? Todas as 75 mitologias trazem ou esse conflito ou traços desse conflito entre 3 deuses, 2 os descendentes. E qual é o detalhe? O que é que muda dessa primeira parte que nós estamos colocando aqui, desse primeiro retrato, o mais antigo da humanidade, com essas 75 mitologias, e torno a dizer, é muito mais que isso. Do mundo como hoje nós observamos. E como é esse mundo que a gente observa? É o segundo retrato onde essas mitologias todas foram liquidadas e aparecem as religiões, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, os ismos da vida. A diferença entre um primeiro painel com as fotografias das mitologias e esse segundo painel, onde elas desapareceram e agora aparecem as religiões, é que dos 3 seres que mais brigaram lá atrás, um se apresentou ao mundo como vencedor, e esse um começou a se apresentar nos últimos 5.000 anos, de forma mais específica, como sendo o vencedor da briga com os outros 2. E esse um a gente conhece como Javé. Javé, estranhamente, se desejasse esconder todo o seu passado e essa história de que existiam outros deuses, talvez ele tenha sido a terceira fonte ou foco que destruiu essas notícias do passado para que ele pousasse de único Deus para o tipo de mentalidade que passou a existir na Terra nesse segundo painel que estamos aqui descrevendo. Por quê? Porque essas religiões que surgiram, elas foram produto dos pactos que Javé tinha com esses outros 2 deuses e que ele desfez. Ele traiu esses pactos muitas vezes, aplicando ardil em Vishnu, em Shiva e em outros seres. E, de pacto em pacto, Javé conseguiu, nesse mundo onde as religiões agora davam cor da vida, está por trás das 3 principais e mais trágicas religiões que existem na Terra. Javé foi o ser que se apresentou aos hebreus como sendo Yahvé, depois jogou os hebreus para lá, se apresentou os descendentes de Gomer, os arianos, como sendo Brahma, depois voltou a escolher um segmento dos antigos hebreus quando renovou o pacto com Abraão. Veio a época de Jesus, segundo ele, Jesus o traiu porque não assumiu o messianato violento que ele, Jesus, deveria assumir para conduzir a humanidade de novo para o controle de Javé, pois que ele perdeu esse controle desde que escolheu Adão e Eva. E como Jesus o traiu, ele criou outra religião, agora com os árabes, o Islã. E em todas essas 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo, nas suas faces católica, protestante, e no Islã, é o mesmo ser,
O próprio Gabriel, ditando a Maomé, quando se referia a Alá, dizia: Alá é o mesmo ser que foi o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, etc. E tal. Então, se isso que nós estamos aqui dizendo for real, e eu penso que é hora da gente entender que é muito real, que existem essas religiões, que isso não é sonho, nem pesadelo, é a vida como ela é. Um mesmo ser produziu no espaço de 5.000 anos 3 religiões impositivas, se afirmando como sendo o criador dos céus e da terra, mostrando que não era bonzinho, que não era simpático, ou seja, ele era estranho mesmo, e que havia derrotado os outros deuses e por isso ele era o único. Mesmo essas religiões estando aí, mesmo esse ser tendo usado um método absolutamente diferente do de Vishnu Shiva, por quê? Porque Shiva, há cerca de 23.000 anos atrás, lá no sul da Índia, ele criou uma tradição de seres híbridos, metade humano e metade sei lá o quê, e também humanos, e ali surgiu a tradição Kumari Kandan, em que Shiva expressou uma forma adiágena, ou seja, um avatar dele, chamado Pashupati. E Pashupati se apresentou àqueles humanos e híbridos de então como sendo a expressão do Deus que comandava tudo. Nesse mesmo período, Javé, ao perceber que Shiva estava atuando lá onde, na Índia, ele escolheu, próximo à região da Turquia, uma descendência de uma experiência que ele próprio fez, e daí surgiu a figura de Adão, e Adão teve 2 filhos, Abel e Caim. Abel tinha nascido com um jeitinho meio assim, ele não queria que aquele jeitinho assim de Abel recebesse a herança da genética que ele colocou em Adão. Aí Caim mata Abel, Caim é castigado, mas não morto. Aí Adão e Eva têm um outro filho chamado Sete. Aí, então, Sete que é o herdeiro de Adão, e então Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Arfaxad, Salé. Quando chega em Eber, esse ser chamado Javé, que havia feito um pacto com Adão e mandou o pacto para as cucuias, porque tudo que veio de Adão e Eva foi complicado para ele, inclusive Sete, que criticou o Deus do pai dele, Adão. Então, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, em Enoque ele pensou: aqui eu vou refazer meu pacto, retirou Enoque da terra, para Enoque não morrer. Enoque passou 300 anos convivendo com esses seres, segundo o que a própria Bíblia descreve no livro Gênesis, e durante 300 anos lá esteve, e ao voltar para a terra, ditou ao seu filho Matusalém 366 livros, dos quais nós só temos hoje 2, pedaços de 2, na verdade, dizendo que é o livro de Enoque e os segredos do livro de Enoque, descobertos por James Bruce, na Etiópia, em 1773, e o professor Sokolov, em 1886, na Biblioteca de Belgrado. São os 2 que nós temos. Essa mitologia aqui foi toda torrada. Mas Enoque terminou não fazendo o que Javé queria. Ele renova o pacto com Noé. Noé teve 3 filhos, ele renova o pacto com Sem, um dos filhos de Noé. Quando chega Eber, que era descendente de Noé, Eber, de cujo nome surgiu o chamado povo hebreu, teve 2 filhos. Faleg, que ia ser o continuador, que era o primogênito, e Jotã. Só que Faleg disse a Eber: eu não vou dar continuidade à maluquice desse Deus aí de vocês. O que é que Javé faz? Larga Faleg e vai procurar um outro descendente de Noé, no caso Gomer, que era o patriarca dos arianos,
E não mais na secção de Sem, o filho de Noé, que era da sequência oficial da descendência divina, mas de Jafé, que tinha como filho Tubal, e Gomer era neto, então, de Noé via Jafé. Esse rapaz chamado Gomer, dele descendeu os arianos, e Javé se apresentou aos arianos, e foi daí que surgiu o nome Brahma. Fez um pacto com os arianos, levou os arianos a invadir a Índia, a chamada invasão índio-europeia, mas não deu certo, largou, voltou para a descendência de Sem, de Éber, de Faleg, mesmo Faleg tendo desobedecido a ele pegou Abraão e renovou o pacto com Abraão. Então entenda, é muito esforço desse ser para mostrar aos humanos que ele era, de todos os deuses, o mais forte. Só que nem nisso a gente também consegue perceber como sendo real, porque a figura de Javé é tão esquisita como um ser reconstruído a partir da sua queda, e cuja face, ao ser demonstrada nas 75 mitologias, é sempre de um deus estranho ou trapaceiro, ou que nem devia confiar para lá. E quando esse ser se apresenta através das suas epifanias religiosas, porque o judaísmo, quando Javé, através de seu anjo, entregou a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros do que hoje a gente chama Antigo Testamento, Gênesis, Deuteronômio, Números, Êxodo e Levítico, os judeus acreditam fielmente que esse livro não foi escrito por Moisés, ele recebeu pronto de Javé. E existem livros que tratam disso, os códigos secretos da Bíblia, quem quiser ler, 1, 2 e 3. O fato é que o que Javé fez ao apresentar a Moisés aqueles livros era uma epifania deles, dizendo: eu sou o Criador dos céus e da terra, sou o único Deus. E daqui surgiu a religião judaico-cristã, que hoje nós, aqui no Brasil, ou no Ocidente, fomos educados sob a égide desses costumes ou desses ensinamentos. Mas qual é o problema? Além disso, torno a dizer, Javé, quando se sentiu traído por Jesus, em que ponto? Javé anunciou que mandaria, naquela sequência que começou com Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, naquela sequência o Messias dele encarnaria e seria um Messias superpoderoso, que iria libertar o povo judeu da opressão de impérios estrangeiros, no caso Roma, e iria dominar a terra, porque esse Messias teria poderes paranormais, e Jesus de fato os tinha, mas nunca usou para dominar ninguém. Ele usou para proteger os mais fracos, o que é um absurdo para Javé, porque, segundo a regra javeana, que se expressa na evolução biológica, o mais fraco tem que se ferrar. O império do mais forte é o que importa. E Jesus usou os seus poderes, mostrou que os tinha, mas só usou para ajudar os mais fracos e não quis ser o mais forte. Javé usou disso como sendo a pior traição que um enviado dele poderia fazer a ele próprio. E essa é a segunda maior mentira que encobre a existência de Javé, que nos foi legado pela teologia do catolicismo. Qual a mentira? De que Jesus morreu para salvar os nossos pecados. Jesus morreu porque desobedeceu a Javé. Jesus morreu porque foi considerado como Javé, como um traidor, estragou um projeto de Javé de milhares de anos, em que Javé anunciou através dos profetas que esse Messias viria e iria usar os seus superpoderes para levar a humanidade para onde? De volta ao controle de Javé que ele havia perdido lá em Adão e Eva. Quando os rebelados, através da metáfora da maçã, teriam dado a Eva, ela bebeu, não era uma maçã, era uma poção, era uma beberagem. Sabem o que se chama ayahuasca, ou floral de
do que a turma chama de maconha, e não é bem isso, é o floral da cannabis. Esse tipo de coisa, desde o Paleolítico Superior, vem sendo usado pela humanidade e por outros seres, e o que Eva bebeu foi algo desse tipo. E Adão também bebeu. Javé ficou louco porque estragou todo esse processo, e Jesus foi o culpado. E por isso ele ainda escolheu Maomé, uns 600 anos depois do cristianismo, para criar o Islã. Porque tudo que ele havia feito para trás, ele foi traído. Na hora em que você apresenta o contexto das 75 mitologias, e repito, é muito mais, e o das religiões que substituíram as mitologias, apagando-as da memória humana como sendo história de menor importância, o fantástico é que esse ser chamado Javé ainda é o grande protagonista. Aí o que é que acontece? A grande raiva de Javé não foi só Jesus tê-lo traído. Foi no século IV, quando Constantino, antes que perseguia a religião cristã, transforma a religião cristã na religião oficial do Estado romano, precisa, para isso, traduzir os livros em hebraico, aramaico e grego que existiam sobre essa história desde Adão até esses tempos. Ele precisava traduzir para a língua oficial do Estado romano, que era o latim, convida Jerônimo para isso, e aqui foi feito um acordo, e nesse acordo Javé dançou. Por quê? Porque no Concílio de Nicéia, em 325, foi estabelecido a Santíssima Trindade. Aí surgiu essa ideia de um Deus bonzinho, de um Espírito Santo imaculado, e de Jesus, que não era mais considerado um ser humano, mas alguém igual a Deus. O Concílio de Nicéia criou essa terceira mentira, desculpem falar assim, mas esses três painéis, a sacanagem que fizeram com as mitologias, a religião do molde como foi inventada e passou a ideia de que Jesus se deixou crucificar para lavar os pecados da humanidade, quando, na quinta-feira antes da crucificação, ele disse: Javé, me livra desse cálice, vamos parar com isso. Não, você não cumpriu o nosso pacto, então. Essa segunda mentira da gente não perceber o que houve entre Jesus e Javé, e a terceira criada pelo Concílio de Nicéia, colocando uma Santíssima Trindade teologicamente falsa, mas como sendo o ápice da compreensão da fé de um cristão, isso aí ferrou o nosso entendimento a respeito de Javé. Ainda assim, depois disso, ele criou o Islã, dizendo: eu estou aqui. O Islã surgiu uns 300 anos depois de Nicéia. Então vejam como esse ser chamado Javé se esforçou para ser visto, compreendido pelos seres humanos. Mas, com a evolução dos fatos, com o próprio surgimento do pensamento, vamos assim dizer, mais científico, né? Quando a Igreja Católica, ao tempo das cruzadas, precisando de grana para financiar exército de cruzados e construir catedrais, criou o livro das taxas da Sagrada Chancelaria Apostólica Romana, livro no qual colocou num lado todos os pecados que o ser humano podia cometer, no outro o valor da indulgência que o pecador teria que comprar para, quando morresse, mostrar alguém para poder entrar no céu. Essa ideia é genial. E mais genial ainda é: mas como é que a gente vai descobrir o pecado das pessoas? Vamos instituir a confissão obrigatória. Então, instituir a confissão obrigatória, por quê? Porque no jogo entre um pecador ajoelhado ali e um padre naquela coisa escondida, se você disser que não tem pecado, não rola. Você tem que ter pelo menos um pecado. Já que o ser humano é filho de Eva, pecadora.
O ser humano nem deveria ter nascido. Ao nascer, o ser humano nasce por obra do demônio, que enganou a Eva. Por isso que a Igreja Católica inventou o batismo para poder livrar aquele novo ser humano da posse do demônio. Então, de esquisitice em esquisitice, nós, seres humanos, fomos, desde que Lutero, Descartes e outros, no século XVI, olharam para aquilo e disseram: isso é uma vergonha. Quando surgiu esse pensamento positivista, quando o materialismo científico, através dos postulados de Darwin, se estabeleceram, aí é que Javé sumiu mesmo do mapa. Porque não poderia existir um ser esquisito daquele, e esse ser tinha como origem só essas histórias mentirosas lá do passado. A questão é: e aí? O grande problema que a gente não consegue levar em conta porque desconhece é o aspecto de que esse ser, ele coleciona, na sua perspectiva pessoal, 3 ou 4 grandes dilemas. Um deles é o fato de que ele não consegue sair do universo onde ele se encontra. Muitas vezes ele foi apontado como estando para vir para cá. Só que, segundo as fofocas, ele nunca veio. No próprio livro de Enoque, naquilo que escapou dos 366 livros, um dos que se encontrou, tem uma passagem que Enoque escuta 2 anjos conversando. E um diz para o outro: o nosso comandante sempre disse que ia sair aqui do seu trono e ir à terra dos humanos, mas nunca foi. Então, um dos dilemas de Javé é que quando Enoque voltou e ditou seu filho Matusalém os tais livros, ali surge toda a agenda de Javé para os humanos, porque, como eu disse, diferente de Shiva, que fez avatar dele mesmo, Vishnu, que fez avatar dele mesmo, Brahma, ou seja, Javé, não podia fazer avatar porque a queda do seu espírito lá atrás o deixou com um problemaço e ele não podia fatiar a consciência dele criando avatares. Vishnu e Shiva, prisioneiros da mesma condição de Brahma, conseguiam criar avatares. Sai Baba e Jesus foram os 2 últimos avatares produzidos respectivamente por Shiva e Vishnu. Brahma não conseguia criar avatares. O que é que ele fazia? Como a disputa dos 3 apontadas nas literaturas religiosas e mesmo das mitológicas, porque em algumas religiões fala-se nessas disputas ainda, o fato é que o nosso amigo Brahma, não podendo criar um avatar, ele escolhia humanos, como fez com Adão, Sete, Enos, todo aquele pessoal, escolhia um povo, e através desse escolhido e desse povo, e o último a fazer isso, a sofrer esse tipo de assédio, foi Maomé e o povo árabe, surge a epifania dele que ele quer impor à Terra. Então Javé tem esse dilema. Ele é prisioneiro do universo em que vive e não consegue se fazer claramente compreendido por todos os seres humanos. Ele é compreendido pelas pessoas do tempo em que o escolhido dele consegue influenciar, como foi o caso de Maomé e foi o caso de Moisés. Moisés no povo judeu, Maomé no povo árabe. Jesus o traiu, é assim que ele vê. Esse é o dilema dele. Quando ele veio para cima de mim nessa existência, ele queria que eu desse continuidade a isso. Que todos esses livros que eu estou produzindo em palestras fossem no sentido de contar tudo isso que eu estou contando, mas dizer que o cara era ele. E pago um preço terrível, porque eu fui o primeiro e último dessa história a dizer: comigo não. Mas que seja. Qual é o outro dilema de Javé? Pandora. Há 50 mil anos atrás, esse ser que não era uma entidade feminina do Olimpo, era um
Calicmon é um tipo de ser que existia como filho de Zeus, fez uma transição de fase, um processo de metamorfosear a si mesmo, que dentro de uma certa estratégia de Zeus, esse ser metamorfoseou-se como humano e sendo mulher. E passou a influenciar todos os seres humanos que então nasceram, porque depois disso os humanos se tornaram racionais. E essa racionalidade foi sendo usada para se livrar da opressão dos deuses, da opressão de Javé. Tanto é que Eva, quando é escolhida como companheiro de Adão, essa turma pandórica veio e deu a poção para ela beber. Então, um outro dilema de Javé é esse. Qual? Hoje em dia existe uma contundente postura de ter poucos seres humanos, mas que ele, para ele, seriam os seres humanos que ele mais gostaria de ter como figuras que o admirassem. É uma minoria humana, mas que tem um DNA muito específico que veio de Pandora e que olha para tudo isso com estranheza e ele não sabe o que fazer para superar isso. Então, esse ser, ele coleciona uns dilemas que veio se consumar, e aqui já estou me aproximando de encerrar a palestra, já dei uma olhada, faltam 10 minutos, ou 5, para cumprir o tempo de 1 hora. Esses dilemas desse ser vieram todos eles a convergir para esses últimos anos, em especial os anos 2015 e 2016, que foi quando a Trimurti do universo vizinho, da qual ele faz parte, só sobrou. A Trimurti acabou porque os três apodreceram. Esses três seres mergulhados, Brahma, Vishnu e Shiva, sofrendo a entropia que existe desse universo vizinho, que é terrivelmente mais danosa do que a entropia do nosso. E o que é entropia? Lá atrás, quando Brahma, ou seja, Prabrajna, caiu e se reconstruiu como Brahma ou Javé, ele estava no meio da energia Rajas que ele produziu sem querer. A energia Rajas é o que a gente chama elétrons desse universo e os pósitrons do elétron do universo antimaterial. Isso corresponde, ou corresponderia, no ser humano, dentro do nosso crânio, tem um cérebro com cerca de 100 bilhões de neurônios. É como se eu criasse um joguinho, aí meu crânio fosse desfacelado, sugado por esse joguinho, e o meu eu tivesse ido junto. Então, olhando daqui de dentro, o que nós vemos nesse universo e no universo vizinho, e chamamos de seres unicelulares, bactérias, vírus, os protozoários, aos quais os vírus pertencem, essas formas mais simples de expressar a vida que existe no nosso universo, mas que primeiro surgiu no universo vizinho, e que nos incomodam até hoje, veja o Covid-19, veja a rebelião de Lúcifer, que começou também com supervírus. Essas histórias todas estão se processando, a gente não entende. Mas isso é energia Rajas, ainda totalmente afetada pela queda do Criador. Aí dizem que Vishnu lá de fora corrigiu com a energia Sattva e que depois a energia tamásica de Shiva surgiu porque Shiva olhou para Vishnu e disse: isso que você está fazendo aí de juntar quarks e gluons para transformar, criar elementos químicos e moléculas e criar o mundo material, isso não vai dar certo, não. Eu vou garantir que isso aqui um dia vai ter fim, mas eu não vou colocar em minha energia para destruir tudo, porque o nosso amigo caiu, eu vou dar um tempo para que a minha energia um dia venha presidir totalmente a criação, e quando ela presidir, tudo se acaba. Essa energia tamásica de Shiva chama-se entropia. Só que ele começou bem devagarinho para dar tempo a se encontrar uma solução, e ele mesmo mergulhou para ajudar a Brahma. Só que enlouqueceu, como Vishnu também, os três enlouqueceram, e a Trimurti, desde o ano 2016, não mais existe. Qual é a questão agora que nós humanos temos que tentar entender? É a briga entre os herdeiros da Trimurti.
pelo comando do universo, ou seja, aquela mesma coisa esquisita que as mitologias falavam, que os três seres atributos sempre brigaram a respeito, agora é briga entre os descendentes, ou seja, os avatares de Vishnu e Shiva, e nisso se enquadra a figura de Sofia, ou Rockman em hebraico, que é o que a gente chama de Cristo cósmico, que reside no nosso universo. Krishna, o maior dos avatares que reside nesse universo vizinho, figuras que a gente pensa que não existem, que são lendárias, tipo um Zeus. E, pessoal, esquisitice é pouco para a gente poder concatenar ou arquitetar uma ideia razoável sobre muita coisa que hoje nós deveríamos saber que é verdade, mas que as mentiras que foram implantadas e implementadas ao longo de milênios, e uma mentira, quando repetida 1000 vezes, ela se torna verdade para quem escutou 1000 vezes. Enfim, hoje nós somos uma raça de seres aparentemente racional, mas absolutamente condicionada à mesmice no campo das nossas impressões sobre a vida, sobre o que julgamos ser verdade, sobre isso que tem sido imposto a todos nós através da crença em Deus por meio de conceitos sobre Deus absolutamente estúpidos, simplórios, indevidos, anacrônicos. Nunca a humanidade nem chegou perto de entender o conceito sobre um teórico pai amantíssimo que de fato existe, mas que nada tem de humano e nada tem a ver com essa história, mas que é responsabilidade dele, já que isso derivou do paraíso. Isso o quê? O drama por trás da criação, que esses três seres hoje mergulhados como Brahma, Vishnu e Shiva, antes estavam na periferia do paraíso e de lá geraram essa confusão toda. E nós, os humanos, vivemos hoje, no século XXI, absolutamente presos a mentiras, a coisas falsas que foram semeadas há muitos milhares de anos, mas que perseveram sob a égide de dogmas, de crenças do sagrado, e qualquer coisa que se oponha a criticar ou a praticar o escrutínio constante, que seria ou deveria ser a postura de cada ser humano, essa de detetive, porque é a única forma da gente homenagear a nossa racionalidade, ou o que dela resta, não vejo outra maneira, fica difícil para a humanidade entender isso. Mas qual é o drama para encerrar nossa palestra? É que a vinda de Sofia, que está constando da agenda de Enoque, desde os tempos que o próprio Javé ordenou a Enoque escrever aquilo, é inevitável. Por Sofia foi engendrado como sendo o suzerano desse universo biológico, pois que o universo vizinho, não material, Demo, está se acabando e vai se acabar antes do nosso. Então, todo mundo de lá deverá vir para cá, ou em exílio espiritual, ou sabe-se lá como. Acabei de lançar um livro com outros amigos chamado Irei-Iron, Universos em Colisão, em que, de forma ficcional, a gente apresenta o grande drama da atualidade, só que os humanos não têm a menor condição de compreender isso, ainda que isso esteja se acotovelando conosco. Isso o quê? Os seres desse universo vizinho, que antes vinham para o nosso universo, que os portais estavam fechados, abertos, mas tudo se fechou no ano 2012, quem está lá não vem, só que eles estão loucos para vir porque descobriram em 2016 que o universo de lá está acabando antes desse. E a vinda de Sofia é ele assumir as palavras do seu avatar humano Jesus, de que caberia a ele a coordenação dos trabalhos até o fim da criação. E essas disputas estão latentes, existindo. O vírus Covid-19 é uma face desse processo.
mas não dá para a gente entender porque nos falta elementos, e quem disso for falar além da conta paga um preço muito terrível, que é o salário que eu recebo. Falar dessas coisas que me ferram acaba com a credibilidade profissional e, obviamente, fere a suscetibilidade de muitos que creem. Então, encerrando a nossa palestra, quem é Javé? É um figuraço, absolutamente atormentado. É um ser que deveria ter vergonha profunda em existir, mas que não tem, porque não sabe o que é ter vergonha, porque a sua genética apodreceu lá atrás. E se algo de ressurreição existe no campo da verdade, é a expectativa de que um dia, algo que a Cabala chama de tikkun, que seria o conserto de um Deus que se exilou na sua própria obra, seja procedido, e esse tikkun, no momento, de todas as espécies criadas no âmbito dessa obra, só a última conseguiu deslacrar, destravar tudo que impedia de fazer uma leitura adulta da realidade, apesar de desagradável, e o que se trabalha em cada cota genética humana individualizada é o remanejamento dos 28.869 genes de cada um de nós, no sentido de recompor uma genética apodrecida para gerar um novo tipo de protótipo para que esse eu esfacelado e apodrecido do Criador caído possa ser reconstruído. Isso chama-se a ressurreição, que deverá existir lá na frente, antes desse universo acabar, para que o mergulho que se fez para ajudar uma divindade caída obtenha o sucesso pretendido, retirando-a desse inferno. Só que quem mergulhou se sujou e tem que também limpar o seu próprio espírito, a sua própria cota de consciência particularizada. E nós chamamos isso de progresso, educação espiritual. Isso tudo está em curso. Mas, infelizmente, Jesus dizia a Tomé, no Ato dos Apóstolos, no chamado Quinto Evangelho, que na Terra tem uns poucos que têm essa mania de buscar a verdade, enquanto a maioria não está nem aí. Mas esses poucos, de tanto buscar a verdade, um dia iriam encontrar. Mas quando encontram, ficam estupefatos, têm susto. Jesus não disse que quem encontrava a verdade dava pulos de alegria, não disse, olha, o susto é grande. Mas depois se equilibra e reina sobre o processo, no sentido do que a física quântica hoje afirma, que cada um de nós é co-criador constante da vida, da expressão da existência, do universo, como ele se mantém. Cada um de nós é, ao mesmo tempo, o pintor, a tinta, o pincel e a obra que a gente cria. Quando a gente compreende isso, se não for pela ótica mitológica, ou religiosa, ou espiritual, mas pelo menos pela ótica da ciência, se um dia a gente compreender isso, a gente vai compreender que tem que ter um observador caído nessa história, que tem que ter um criador ferrado. Aí a gente vai entender quanto de criminoso nós, os seres humanos, fizemos com os nossos ancestrais ao taxar como sendo história mentirosa a real história desse ser incompreensível para muitos, amado por outros tantos, odiado por um bocado, mas que no fundo quer e precisa do colo humano para poder seguir adiante, chamado Javé. É o que eu posso falar. Espero não ter agredido muito a sensibilidade de quem me escuta. Espero ter sido útil de alguma forma e se existir alguma pergunta, estou à disposição para responder na medida das minhas possibilidades. Ok, muito obrigada, Jean. E acredito que a gente fala muitas vezes, né, em aprender, às vezes também é importante o desaprender, né? Para que muita informação comece, na verdade, a ser acessada, né? Desconstruir talvez alguns, né, dogmas, paradigmas que a gente vai adquirindo ao longo da jornada, mas esse processo, né, seja o aprender ou o desaprender, dependendo de como a gente, né, prefira colocar, é realmente, às vezes, um pouco
doloroso, né? Porque nascer e ser, digamos, educado dentro de uma forma e perceber que talvez o mundo funciona de uma forma muito diferente, não é um processo fácil, mas eu acredito que principalmente dentro desse último ano e que nós estamos passando com muitas transformações, né, planetárias em muitos sentidos, está sendo um momento bem propício para entrar nesse processo, digamos, de uma forma mais ativa, proativa. Acho que é uma grande oportunidade para todos nós. E realmente nós temos algumas perguntas aqui. Estava olhando, acho que a primeira provavelmente é do Murilo, que fala assim: antes do ovo explodir e ter estes dois universos, o que havia fora do ovo? Então, essa é uma das perguntas que nós temos aqui. No Livro dos Espíritos, quando Kardec, logo no início, tenta organizar as notícias mais amplas sobre o conceito de eternidade, de infinito que nós temos, né? Os Espíritos dizem que antes da criação desse universo já existia a espiritualidade superior, ela era incriada. E assim o Deus amantíssimo que os Espíritos falaram nesse tipo de Deus, só que é muito recente, século XIX, essa espiritualidade superior já existia. E o Deus, o ser que nós entendemos como Pai Amantíssimo, nela também existia de forma incriada. Nos livros que eu escrevo, nas palestras que eu tenho produzido, eu, a muito custo, depois de 20 anos, eu me obriguei a contar o que os espíritos sempre me revelaram e que o próprio espírito que me anima trouxe para ser exposto por esse ego que ele criou, que para meu azar sou eu, essas notícias. Então, o movimento da consciência e da deidade, imaginemos então que tudo isso que existia antes era um círculo fechado em termos de protocolos, de algoritmos mentais em torno da perfeição. É como se algum dia esses seres incriados juntos com esse Deus incriados, puros, perfeitos, algum dia alguém entre eles tivesse se perguntado: mas como seria viver fora dos algoritmos da perfeição? E aqui implica uma reflexão. Ser perfeito num mundo incriado implica em que nós, com a racionalidade humana e serpentina que temos, a gente interpreta o seguinte aspecto: não é democrático, você já nasce perfeito. Porque se Deus, perfeito, criou outros seres perfeitos, ou se essa turma é incriada de todo sempre e já existe como sendo perfeito, o fato é que os espíritos, e eu só seguia isso depois de muita confusão de minha parte, eles contam que lá atrás houve um movimento de consciência exatamente de permitir que surgisse um tipo de vida no paraíso fora dos protocolos da perfeição. Porque, repito, um ser perfeito, ele é perfeito porque os protocolos que o movem são rigidamente funcionam obrigando a que o eu daquele ser seja perfeito. Ele não tem a opção de não ser perfeito. Então, nesse movimento da consciência que nos livros eu traduzo como sendo a chamada espiritualidade operacional que passou a existir, e daí seres do paraíso, ou seja, desse círculo da perfeição, puderam entender como era um tipo de vida fora da ditadura imposta pelos protocolos da perfeição. Isso aqui é problemático. E esses seres passaram a viver, então, no que se chama o nível subjacente do paraíso, na espiritualidade operacional. E, com o tempo, as figuras que estavam ali disseram: e se a gente colocar mais um pouquinho de adrenalina? Aí, um outro colapso quântico, sempre para dentro, porque tudo que acontece é dentro da
espiritualidade incriada superior, nada existe fora, é tudo para dentro, daí a noção de colapso quântico. E a cada colapso quântico que ocorre, surge uma blindagem para proteger o nível pré-existente das aventuras que passariam a existir agora, para além daquela blindagem, caso haja problemas, não infecte o que antes já existia como sendo puro, perfeito e por aí vai. Nesse sentido, o que eu fui e estou sendo obrigado a descrever nos livros que produzo é que o paraíso se fez em 3 faces. O paraíso imutavelmente perfeito, o nível operacional e o nível laboratorial, onde seres do paraíso viriam como era a vida, diferente dos protocolos da perfeição. Nesse nível laboratorial, muitos seres passaram, então, ao longo dos erros, a criar universos para homenagear a esse ser a quem chamamos de Deus, o perfeito. Sempre ocorreram criações sem nenhum problema, até que um dia houve um problema com um ser chamado Prabhajna, que da periferia desse nível da espiritualidade, que eu chamo de laboratorial, mais especificamente de uma porção de níveis dimensionais ali alojados, chamados Perperium, de lá houve essa expressão indevida de uma criação que não deveria existir, e esse ser que de lá emitiu essa criação foi tragado para dentro da própria criação. Então, respondendo à pergunta que foi feita, de onde foi criado o nosso universo, seria dessa periferia, desse nível espiritual laboratorial, que hoje os 2 universos criados e os níveis de espiritualidade que tiveram que surgir para dar guarida e trânsito aos espíritos que jornadeiam pelas imantações nesses 2 universos, que no caso de um corpo carnal, essa imantação chama-se encarnação. Isso aqui tudo está dentro da blindagem produzida pelo colapso quântico, que foi a produção de uma ideia indevida. Essa blindagem separa esses 2 universos, e o que Kardec chamou de erraticidade, dessa espiritualidade incriada que no Livro dos Espíritos o próprio Kardec se referiu. É o que eu posso dizer. Ok. Obrigada. E ela, deixa eu fazer só um parênteses aqui. E a criação a partir, então, desse ser, né, que fez esse universo, então, problemático, que é onde nós vivemos, e outras tantas raças, aparentemente, também com muitos problemas. Essa criação, ela foi única dele, uma vontade dele, ou, vamos dizer assim, houve outros seres também desta mesma magnitude que eram seres incriados, ou ele, de uma vontade própria, fez isso dando uma homenagem, mas ele teria essa capacidade, vamos dizer assim, de criar o que é hoje esse universo problemático que nós estamos? É muito complexo, Milton. Eu tenho vivido de susto em susto na minha condição humana, né? Ainda que o espírito que me anima toma sorvete enquanto eu fico desesperado, né? Milkshakes por aí, eu aqui me ferrando na condição. Mas, assim, de fato, eu estou soltando aos poucos o que eu mesmo, como ser humano, tenho evitado até de pensar a respeito, mas do jeito que, nos meus 27 anos, quando os espíritos me torraram a paciência, no sentido amoroso, dizendo que se eu não escrevesse sobre esses assuntos, ninguém na Terra iria escrever, e hoje, com 62 anos, olhando para trás, eu vejo que de fato é assim, estando certo ou errado, mas é assim. E, para meu azar, eu não escrevi ainda nem 10% do que eu poderia produzir. Na verdade, cada palestra que eu faço, de 2 horas, e mais 1, 2, 3 horas com perguntas e respostas, é um livro que eu não escrevi. Na verdade, há algo por trás disso tudo, mas somando todas as palestras e livros que eu já publiquei, passa aí de 2, 3 centenas.
Os livros que eu não publiquei, as palestras que eu não fiz, é o dobro disso. Então, é uma loucura o que existe disponível no meu computador de arquivos e daquilo que ainda existe na mente do espírito que me anima, que me passa, e eu não quero nem colocar em arquivo no meu computador para não deixar essa herança para ninguém, porque é complicado o processo. Então, hoje, aos 67, eu escuto ainda aquilo que eu escutava aos 27. Se você não escrever, não, a humanidade não saberá. Porque mesmo seu espírito produzindo um outro ego lá na frente, já vai ser outra coisa, não dá. Isso eles chamam de revelação cósmica. Então, esses 47 livros, 48 livros que eu lancei até agora, fazem parte só do início de um processo chamado revelação cósmica, que é um processo que não é agradável. Por quê? Porque ele desmascara tudo que está posto para trás. Prometeu, quando deu fogo aos humanos, a gente entende que Zeus ficou chateado com Prometeu, porque ele ajudou os humanos a evoluir. Mas não foi bem assim. Prometeu, de fato, desmascarou Zeus junto aos humanos. E o que eu estou fazendo, fiz, é desmascarar Javé. Então, a porrada é grande, o preço a ser pago é muito grande. Na verdade, o que eu estou fazendo é desmascarar todo esse conjunto, até hoje organizado, de compêndio do conhecimento humano, mal compreendido, infectado de milênios. Então, eu não posso fazer isso apresentando verdades. Por isso, em cada livro que eu escrevo, cada palestra que eu faço, eu digo, ó, eu devo estar errado, prudência. Eu não sei se estou certo. Aqui não é dar, a gente não pode dar por sabido que a gente ainda está tentando descobrir. Agora, é como o Mel falou, a gente tem primeiro que desenraizar essas raízes terríveis de notícias, de coisas sagradas que a gente coleciona e que nem verdade são. Soren Kierkegaard costumava dizer que o ser humano se enganava de duas maneiras. Uma, acreditando num monte de coisa que não é verdade, e segundo, deixando de perceber a verdade, de tão cego que estava com a carga de visões equivocadas. Né? Então, a revelação cósmica é só o primeiro momento daquilo que Nietzsche falava, de um perspectivismo que tem que ser aplicado a tudo que a gente conhece e julga compreender. É você olhar a mesma questão de diversos ângulos. Então, o meu papel é muito desagradável, porque eu sou aquele que bate nos alicerces. Apresento novos painéis, mas eu afirmo que é verdade. Javé queria que eu afirmasse, criar uma nova religião. E junto com o disco voador ia aparecendo tudo sob meu comando. Era uma maravilha a história dele. É Enoch 2. Mas assim, estou fora. E eu demorei muito a aceitar que aquele ser que estava me infernizando a vida e acabando com a saúde do meu corpo era esse tal do Javé. Não podia existir alguém tão esquisito. Hoje eu sou obrigado a aceitar que essa figura existe. Eu não tenho... Mas eu não posso afirmar isso para ninguém. Eu não posso... Então eu só posso convidar. Ó, reflita. Né? Então, isso que você está me perguntando, essa história de que esse ser produziu isso, foi só ele ou eram vários? Como é que... Essas histórias já estão disponíveis para mim, mas faz parte hoje do meu desespero ao escutar deles. Se você não escrever, ninguém vai saber. E eu ainda não escrevi essa parte, entendeu? Aguardamos, então. Eu ainda não codifiquei e nem sei se nessa vida eu vou esclarecer isso. Javé, desde o início da sua tentativa de pôr de joelhos para obedecê-lo, como Maomé fez, Moisés e outros, né? Ele começou a meditar um livro que eu nunca terminei, chamado Mergulho na Escuridão, em que ele dá a versão dele da sua queda. Né? Ele diz que ele foi empurrado. Então veja o tamanho da confusão. Eu também não sei se é verdade. Mas assim, são coisas que... Eu tenho centenas de livros, publiquei até agora, esses aí que eu falei, mas o corpo que eu uso já é bastante... Apesar de não tão idoso assim, mas as peças já estão... Me levaram muita pancada das raivas desse ser e de outros que vibravam com raiva de mim por eu não obedecer,
E isso batia e bate no corpo. Aí depois eles ficavam preocupados. Mas por isso que esse corpo teve 2 infartos. O meu eu já morreu 2 vezes e retornou. De tanto é a pancadaria. Não que eles queiram fazer isso, mas como eu disse, esses seres são dementes. Nós somos a primeira raça não demente de 13,8 bilhões de anos. Até os Anunnakis têm certo grau de demência. Na verdade, nós estamos falando aqui em grau de autismo. Vejam como o problema é complicado. Grandíssimo. Obrigado. Ok, só continuando aqui, nós temos uma outra pergunta que fala assim, é do Emanuel Neves. Qual a importância da música e da arte para a resolução do problema de Javé? Ainda não penso que surta efeito. O Javé, que na mitologia grega chama-se Caos, Shiva, que na mitologia grega chama-se Tartar, Vishnu, que na mitologia grega chama-se Eros, o ancestral. Essas figuras, eles chegaram a um ponto tal de loucura que nada mais os move. Tanto é que os 3 estão se desconstituindo. Um deles será reconstruído lá na frente, que é Javé, que é preciso. Mas os herdeiros dessa trimurti, essas figuras que a gente conhece, como Sofia, como Krishna, Zeus, e nas suas expressões humanas, Sai Baba e Jesus foram as 2 últimas que fazem parte desse tipo de jogo. Esses seres é que vão levar a coisa adiante até o fim. Então, ainda que um dia nós iremos compreender um ser chamado Dionísio, que surgiu no Olimpo. Dionísio, como ele faz parte de uma segunda formatação dos 12 do Olimpo, mas Dionísio foi um dos poucos seres demo desse universo vizinho que, mesmo tendo a sua cota de demência, conseguiu entender o drama deles, o drama da podridão da genética que eles herdaram dos deuses primordiais. E Dionísio, junto com outras figuras que para nós parece loucura, mas infelizmente não é, tipo um Quiron da vida, que é um centauro de geração muito especial, que é difícil a gente falar disso. Um dia desse eu fiz uma palestra só sobre isso. E outras figuras que foram se mantendo à margem da ortodoxia do Olimpo, e essas figuras, existem os silenos ou os sátiros, né? Essas figuras conseguiram compreender de tal maneira o drama desses seres que fugiram da realidade. E a fuga da realidade se deu através das tais poções, das beberagens, e da música e da arte. E Dionísio foi, e é seguramente, a maior expressão desses painéis dos deuses que hoje nós humanos herdamos. Nietzsche toma emprestado do panteão grego 2 deuses para simbolizar o comportamento psíquico dos humanos. E esses 2 deuses foram Apolo e Dionísio. Apolo é aquele ser que aprendeu a tocar lira com X cordas, uma melodia maravilhosa, mas dedilhada. E Apolo é um cara que queria que a humanidade obedecesse a ele feito um exército, que é a velha máxima de Zeus e de Javé. Eu lancei um livro chamado A Divina Colmeia, que fala no princípio da abelha rainha e as abelhas obedecendo a abelha rainha e o resto que se exploda, né? Então, Apolo é um cara que defende que os deuses mandem e a humanidade obedeça. E Nietzsche dizia que, infelizmente, quase toda a humanidade era apolínea, no sentido de agir sem. Mas qual o contraponto a isso? Dionísio.
que é tido como porra louca, que sempre defendeu que deuses e homens, deuses e humanos, vivessem plenamente a vida, porque o que estava por trás era um acontecimento podre, trágico. A tragédia nasceu disso, a tragédia grega. Dionísio percebendo que tudo para trás dos deuses, da vida dos deuses, era podre. E ele percebeu que os humanos não eram podres, podiam ter um tipo de vida, e ele então envolveu os humanos e outros tipos de seres num tipo de comportamento chamado dionisíaco, que é o contrário do apolíneo. E Nietzsche dizia, interessante, a maioria dos homens e mulheres, os homens e mulheres que conseguiram mover a humanidade para frente, todos eles eram dionisíacos. E o mais dionisíaco dos humanos, Nietzsche situava como sendo Jesus. Só que ele separava Jesus do cristianismo, dizendo que o cristianismo foi o maior assassinato que poderia ter existido, a intenção original de Jesus. Por isso que Nietzsche diz que o único cristão honesto que surgiu no mundo morreu na cruz. O resto não seria tão honesto assim. Então, a perspectiva dionisíaca, né, de um Dionísio é você comparar o Apolíneo tocar um instrumento e a dionisíaca é o aspecto ditirâmbico de uma orquestra, vários instrumentos tocando aquela música, então aquela sensação dionisíaca. Isso aqui Javé sempre quis sentir, e agora indo direto para a pergunta que foi feita, mas ele não tem estímulos, não tem condição do tipo de corpo, a didáisa que ele tem, de perceber. Nós, humanos, temos. Então, nós vibramos com música. Mas como cada humano porta uma cota apodrecida do Criador, e cada ser humano, pensando estar evoluindo, na verdade, está consertando essa cota, essa assinatura biogenética que nós temos, esse algoritmo específico, que eu chamo de assinatura quântica de cada um de nós. Então, se nós humanos nos deixamos embelezar e nos levar pela música, pela beleza, pela explosão do primeiro impulso na criação artística também dionisíaca, algum dia esse código morto em nós será revivido, não pela fé religiosa, mas pela explosão do nosso psiquismo à moda dionisíaca. Sabe como? Amando. O amor é a grande música que, literalmente, nós precisamos vibrar em cada célula para reviver essas células mortas desse ser. E o amor, junto à poesia, à expressão musical, uma sonoridade maravilhosa. Então, essas coisas nós, humanos, estamos sentindo por esses deuses falidos. Mas lá no futuro, sim, poderemos ajudar especificamente esse ser Javé de um modo consciente, aí sim, usando expressão musical. Tudo é possível. Afinal, como diz o livro Nada Brahma, em sânscrito significa tudo é som. E, de fato, a ideia original desse cara que criou algo que não devia e caiu, começou com a projeção da sonoridade que então lhe era possível na espiritualidade laboratorial. Mas tudo é som, ou seja, nada Brahma em sânscrito. Um dia a gente vai compreender isso. Complexo. Ok, vamos dar uma olhadinha. Marco, tem alguma outra? Isso também tem. Acho que essa seria um comentário, né? Teve uma pessoa que perguntou sobre os gregos, mas eu acho que, né, eu já falou bastante agora sobre os gregos, então acho que acabou entrando neste aspecto. Tem uma outra pergunta aqui do Marcelo. Se Javé supostamente o absoluto e já vendo que a criação foi um erro, por que não aniquilou de fato o erro? Javé nunca achou que a criação dele foi um erro. Ele nunca teve consciência crítica para isso. Na verdade, ele se acha. Isso que nós entendemos como arrogância, prepotência, associada a algum tipo de demência, é a cara do rapaz. Uhum.
Eu acho que eu li antes disso aqui, alguém colocou aí que já vê a prova de que o mal não vence. Uhum. Mas o mal sempre venceu. Não teria que ter tido esse caminho. Vejam bem, o mal existe de per si na podridão da genética que promove a vida no âmbito dessa criação. O bem não. O bem ele teve que surgir em algum momento. Ele teve que ser, no meio dessa entropia louca, um ser humano ou um ser qualquer individualizado criou em si próprio a vibração do bem, e o bem passou a existir contra todo esse império de vírus, bactérias absolutamente infectadas pelo produto ou subproduto da queda do eu de Javé. Então, o mal até hoje tem imperado. O mal não se autodestruiu porque surgiu o bem. E o bem que é bem não luta contra o mal. O bem que é bem apenas repete Jesus. Existe, comporta-se bem, e ainda que o mal o agrida, ele não combate o mal exteriormente. O bem só combate o mal quando este penetra na negentropia, ou seja, numa ilha positiva de entropia, que é cada consciência particularizada. É o chamado bom combate, é aquilo que no íntimo a gente trava a luta entre o que a gente chama de mal e bem. Essa é a única hora em que o bem luta. Além desta, em nenhuma outra, porque o bem não se impõe, o bem não quer convencer ninguém. O bem, ele não pode brigar com o mal. Quem destrói o mal é o mal. Quando nós olhamos para o mundo e vemos grupo A brigando pelo poder com o grupo B, nós inocentemente achamos, esse é o lado ruim, esse é o lado bom. Não tem lado bonzinho na Terra. Nunca teve lado bonzinho nessa criação. É sempre o sacrifício individual de uns poucos. O bem só existe porque ele está intimamente vibrando em algum coração humano ou em algum coração mamífero. Quando uma fêmea, mesmo sem ter a racionalidade de que ama seu filho, mas age por instinto de sentimento de proteção em relação à sua cria. Os mamíferos podem fazer isso porque tem tálamo, hipotálamo, hipocampo e amígdala cerebral para registrar memórias e o tipo de sensação que sentem. Os répteis não têm isso no cérebro, então uma mãe réptil não sabe nem de quem é o filho dela, porque ela põe ovos, se os ovos vão dar certo ou não, e ela não reconhece o filho. O mamífero, sim. Então, entendam, o bem tem que ser reconstruído a cada segundo. Por quem? Por Deus? Me permitam. Se for, é lá para fora da blindagem, porque aqui dentro é pelos agentes da vida capazes de criar e expressar o bem e resistir. Se você for virar monstro para combater os monstros do mal, não é mais o bem, gente. É o ego. É a força egóica negativa. Por que Jesus ofertava outra face? Porque ele sabe que o bem não pode se tornar violento. Quando ele diz, olha, César, o que é de César? Eu não vou assumir meus poderes aqui para humilhar o Império Romano e colocar o Império... Todo império é imbecil, é estúpido, é cretino. Todo movimento armado em nome de força disso e daquilo não é do bem. Nenhum é. Pode até ser bem intencionado, mas isso é traço de demência. Não é. O bem é, entre aspas, perdedor sempre. Pelo menos até agora. Na obra de Javé, nenhum de nós tem o que a gente merece. Cada um de nós tem o que se pega. Quem pega as coisas de forma mal educada são os corruptos, são os espertos. São aqueles que pisam no pescoço do pai, da mãe, do vizinho, para conquistar, que vendem a alma para assumir um cargo de procurador-geral da República e não procura nada, ao contrário, esconde tudo. São pessoas que vendem a alma para ter... Aí Jesus dizia, do que importa você perder a alma para ganhar o mundo? Então, infelizmente, o mundo está cheio de figuras que pensam que ganharam o mundo.
mas na alma deles a coisa está pior do que na nossa. Então, o bem não vence. Nós estamos acostumados a querer um Deus que se imponha, que faça o bem vencer. Ó, cara pálida, o bem só vence se nós, agentes da vida, fizermos com que ele prevaleça, com que ele supere o outro lado, no sentido de abraçar o outro lado. No coração do bem tem que caber a entrada daqueles que ainda não cultuam o bem. Mas se você cria aversão, isso não é o bem. Isso é a mente dual agindo através de preferências e aversões. O bem é o amor incondicional. Só que a gente pensa que o amor incondicional que Jesus falava é uma coisa emotiva. Não é, é filosófica. É mesmo você achando fulano um chato, você sabe que não dá para viver perto dele, você fica a 10 metros de distância, mas tenta amá-lo a uma distância prudente, porque junto não dá. É o limite de cada um. Como também outras pessoas observam isso na gente. Pô, Rogério, eu vou ficar uns 10 metros dele, que é a forma que eu tento conseguir conviver com ele. Isso é amor incondicional, filosófico, é uma obrigação em termos de princípios e conceitos supremos da existência. Não é motivo, eu adoro, vou abraçar Rogério, mas não gosto dele. Não é para abraçar, não. Essa questão emocional é só emoção. Ela não é, entre aspas, do bem, porque muita gente se apaixona e depois tem ódio pela mesma pessoa. Então, assim, não é questão emocional, é filosófico. Infelizmente, o mal tem prevalecido, mas o bem, apesar de não prevalecer, permanece atuando discretamente no íntimo dos agentes da vida que ainda não se estragaram de vez. Ninguém nos financia. É o próprio espírito que nos anima e os princípios e propósitos que podem mover o ego que esse espírito sustenta, que é nossa personalidade humana. Então é sempre uma tentativa heróica, porque nunca tem vitórias. Mas dá para dormir com consciência minimamente tranquila. Infelizmente, para isso a gente tem que fazer vista grossa para o sofrimento do mundo. Porque se a gente fixar a nossa vista no sofrimento que acontece a todo momento, a gente enlouquece igual a Dionísio, igual a um Glauber Rocha, igual a um Nietzsche. São figuras que enlouqueceram por não suportar a dor humana. Finalizando, Glauber Rocha, quem conta isso é Darcy Ribeiro. Um dia antes de Glauber morrer, Glauber chegou na casa da Darcy chorando o tempo inteiro, e isso foi de 9 até perto de 1 da tarde, e Darcy não sabia mais o que fazer para acalmar Glauber Rocha. Aí lá para as tantas, Darcy disse, mas você está chorando por quê? Ele disse, pelas crianças que sofrem. Isso pode parecer ridículo, mas nós sabemos que as crianças sofrem, mas convivemos com isso como se elas não sofressem. Quando a gente percebe que o sofrimento existe, a gente se torna um Buda. Siddhartha Gautama percebeu que o sofrimento existia. Primeira vez que ele falou isso, os discípulos dele disseram, engraçado, você está passando fome há 10 anos para descobrir isso? A gente também sabe que sofrimento existe. Aí Buda olhou para eles, não é bem assim. Porque se isso não causar incômodo, que tipo de consciência um ser humano tem frente ao sofrimento alheio? Então, infelizmente, a gente tem que até fazer vista grossa para isso, para não acabar com esses caras. Mas que perseveremos no bem, ainda que ele nunca vença. O bem só irá vencer quando não mais existir sofrimento. Sempre foco no bem. Acho que esse é o verdadeiro caminho, né? Pelo menos é a nossa parte, a nossa contribuição, né? E muito obrigada, Elan. Eu só gostaria de avisar para quem está nos acompanhando ainda, nós excedemos um pouquinho o tempo das perguntas, eu percebi que nós temos ainda várias outras perguntas, mas levaria bastante tempo para poder ir, né, cada uma delas. Tenho certeza que todas são importantes e, de certa forma, também complexas, né, de como a gente poderia responder. Então, talvez eu sugiro que, para as pessoas que têm essas perguntas, que acompanhem o trabalho do Jean Valjean, ele tem tantos livros publicados, se vocês puderem, então,
adquirir os livros, assistir as palestras que ele tem disponível. Acredito que essas informações, de certa forma, estarão, né, sendo abordadas dentro dessas plataformas diferentes que são utilizadas, esses formatos em que o conhecimento está sendo divulgado. Queria ver com o Newton e o Marco, caso tenha algum comentário da parte de vocês também, alguma coisa que vocês queiram adicionar? Eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite que nós fizemos, que foi aceito pelo nosso irmão Rogério, agradecer por esse momento de mais esclarecimentos, né, e como a Mel colocou bem aquilo lá no início, né, se desfazer de muitas coisas enraizadas no nosso ser, para buscar novos aprendizados, e aí que vai nos dar essa consciência cósmica, né? Então, que é esse momento em que nos propusemos a entender. Muito obrigado, então, meu irmão, pela essa oportunidade. Agradeço também o Elan. A gente sabe que esse assunto é um assunto bastante complexo. A gente trocou algumas palavras antes da palestra, e se a gente for colocar todas essas informações, a gente vai ter que fazer muitas palestras aí com o Elan para ele poder explicar. A gente sabe que tem diversas perguntas ali que foram feitas por algumas outras pessoas, mas é o que a Mel colocou, né? Se a gente for colocar todas as perguntas aqui, nós vamos ficar 3 horas aqui respondendo para o Elan responder essas perguntas todas. A gente pode até, de repente, depois mandar para o Elan essas perguntas que foram feitas, e, se for possível, Elan responde e a gente encaminha para as pessoas que fizeram. Mas agradecer isso daí, essa oportunidade de tê-lo aqui uma vez mais, e esperamos que tenhamos outras mais à frente, e aí a gente vai estar fazendo um novo contato com o Elan aí e colocando essa possibilidade mais adiante. Sempre que eu for convidado, eu me sentindo útil, estou à disposição. Só para eu sempre esqueço, tá? Quem tiver algum interesse de se aprofundar nesses assuntos, tem a revista Plus Ultra, tá? Significa nada além, esse nome em latim significa mais além, que é uma revista que a gente está produzindo, tentando esmiuçar esses assuntos de maneira bem simples, né? E os institutos e os livros estão no jeanvalelan.org, que converge para esse endereço, os livros, os institutos. E se alguém se interessar, estou à disposição. Eu agradeço a vocês três, mais essa oportunidade que a generosidade de vocês me oferta, profundamente grato. Espero não ter ferido a suscetibilidade de ninguém, como já disse, e até breve. Muito obrigado. Muito obrigada, Elan. Nós aqui agradecemos imensamente o teu tempo, as informações compartilhadas conosco, e ficamos felizes em saber que, né, talvez no futuro essa oportunidade possa ser repetida, né, como está sendo hoje. Agradecemos também a todos que nos acompanharam até agora, e aqueles que talvez porventura venham nos ouvir nas gravações. Então, desejamos a todos uma ótima semana. Agradecimento especial ao Jean Valelan por essa palestra de hoje, e pedimos, né, para que vocês sigam, então, o conteúdo da revista, que foi mostrado aqui na telinha, que também está nos comentários, então, para que todos possam se aprofundar no assunto. E eu acho que, né, as informações estão ali, e nós precisamos sempre tentar compreender o que esse universo tão imenso tem para nos mostrar. Certamente o que nós estamos olhando, ou talvez tenhamos olhado, né, até aqui, ou enfim, outros pontos, ainda tem espaço para novas informações. Então, nos mantenhamos sempre com
a mente aberta, com fome de informação, para manter esse espírito, né, sempre bem informado, né, nessa nossa longa jornada. Obrigada a todos e um abraço, até breve. Até breve.